Gênesis capítulo 41, a partir do verso 37, a palavra do Senhor descreve o que houve com José depois de encarcerado, acusado injustamente, depois de lançado no poço por seus irmãos por ciúmes, depois de ser esquecido, pelos seus companheiros de cela. No momento certo, Deus convoca José. E Faraó relata a ele o seu sonho, como a gente já conhece a história, dando a ele a estratégia daquilo que teria que ser feito. 7 anos de abundância, de fartura, antecederiam 7 anos de escassez, de seca, de fome, de miséria. Não bastava interpretar o sonho, tinha que entrar com uma solução. E José oferece a solução. E a partir do verso 37 do capítulo 41 de Gênesis, o texto diz assim: o plano pareceu bom ao Faraó e a todos os seus conselheiros. Por isso o Faraó lhes perguntou: será que vamos achar alguém como este homem em quem está o Espírito Divino? Disse, pois, o Faraó a José: uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando de meu palácio e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. E o Faraó prosseguiu: entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Em seguida, o Faraó tirou do dedo seu anel selo e o colocou no dedo de José. Mandou vestir linho fino e colocou uma corrente de ouro em seu pescoço. Também o fez subir em sua segunda carruagem real e à frente os arautos iam gritando: abram caminho! Assim José foi posto no comando de toda a terra do Egito. Disse ainda o Faraó a José: eu sou o Faraó, mas sem a sua palavra ninguém poderá levantar a mão nem o pé em todo o Egito. O Faraó deu a José o nome de Zafenate-Paneia e lhe deu por mulher Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Depois José foi inspecionar toda a terra do Egito. José tinha 30 anos de idade quando começou a servir ao Faraó, rei do Egito. Vamos até aí. Para terminar o versículo, José tinha 30 anos de idade quando começou a servir ao Faraó, rei do Egito. Ele se ausentou da presença do Faraó e foi percorrer todo o Egito. Muito bem. Aqui a gente está vendo a ascensão de José. E é tão interessante a gente olhar para José e a gente sempre se lembra de como Deus restaurou a sorte, vamos dizer assim, de José, né? Como todos aqueles anos de dor, de sofrimento foram compensados por poder, por dinheiro, por autoridade. E ele entra como vendido como escravo no Egito e se torna o segundo homem mais poderoso no Egito. E a gente costuma ver as coisas nesse prisma, né? É tão interessante que quando a gente conta a história de Davi e Eliabe, por exemplo, ninguém se coloca no lugar do Eliabe. Todo mundo se coloca no lugar do Davi, né? Eu sou injustiçado da minha família, eu sou incompreendido da minha família, meus irmãos não me entendem, eles têm inveja de mim, mas ninguém se coloca no lugar de Eliabe, né? Eliabe tinha um porte de rei e Deus falou com Samuel assim: não se iluda com a aparência não, porque eu conheço o coração e eu rejeitei o coração de Eliabe. Então Deus não está nem um pouco preocupado com a nossa aparência. Mas nós vivemos em um mundo de aparências. Nós estamos num contexto de aparência. Para dar um exemplo bem fácil para vocês aqui agora. Nós chegamos lá no lugar que a gente estava e a gente, ok, nós vamos nos adaptar. Mas a gente chegou aqui e falou assim: que bom, melhorou significativamente. Não é? E o que mudou de lá para cá? A aparência. Concordam comigo? Então, não adianta você falar que a aparência não é importante para você. Nós ainda não chegamos nesse nível. Mas o Senhor está trabalhando em nós.
E o que eu quero chamar a atenção de vocês aqui do capítulo 41, você vai vendo, então, até aqui você já sabe a história de José. Eu não vou repetir para vocês, você já sabe. Tem alguém aqui que não sabe a história de José? Todo mundo já sabe, né? No resumo, os irmãos tinham inveja dele, ciúmes, porque o pai amava mais a ele do que os outros irmãos, preferia a ele do que os outros irmãos, repetindo o erro, inclusive que ele tinha vivido no próprio lombo, porque os pais dele também faziam diferenciação entre ele e o irmão. Ele passou por esse sofrimento, mas ele repetiu o mesmo erro, né? E a gente tem que pedir ao Senhor para a gente não repetir os mesmos erros que nos feriram. Aquilo que nos feriu não pode se repetido na vida do outro. A maneira como fomos feridos por nossos pais não pode se tornar a maneira como ferimos os nossos filhos, por exemplo. Mas Jacó repete a dose e ele prefere os filhos de Raquel, né? E ele era o filho preferido, isso tudo gerou uma revolta nos irmãos, os irmãos lançam ele na cisterna, eles queriam na verdade matá-lo, mas Rúben interfere, não deixa matar o irmão, não, vamos vender e vão falar para o papai que ele morreu, porque aí papai esquece dele. Só que a gente sabe o pano de fundo que se armou para isso aí, ele foi levado para o Egito. Exatamente, no nosso primeiro meeting room nós falamos de quem? De Abraão, não foi? Vocês lembram, gente? No nosso primeiro dia a gente falou sobre Abraão, sobre a aliança que Deus fez com Abraão, e Deus passou, né, como um fogo no meio das partes dos animais, falando e como Edmeia ensinou, eu vou cumprir a aliança por mim e por você. Eu creio na aliança, eu vou cumprir essa aliança. E aí a gente viu isso, e naquele mesmo texto que a gente leu até o fim, a gente viu que ali Deus fala com Abraão, que a descendência dele iria ser trazida para o Egito e ficaria aqui por 400 anos. Né? O povo de Israel, quando vem para cá, os filhos de Jacó, quando vêm para cá, eles não vêm como escravos, como José veio. Eles vêm já como o povo do governador, a família do governador, a família do poderoso. Então, por isso que eles foram para a terra de Gósen. E o Samuel estava me falando que aqui, vamos dizer, é o segundo Gósen, né? Que é uma terra que se tornou fértil pela intervenção de José e tal, para poupar água, enfim, mas que o melhor lugar da terra fértil, ele falou assim, é uma terra que mana leite e mel. O Samuel usou esse termo. A terra que o povo de José foi morar é uma terra poderosa no Egito, uma terra fértil no Egito, é uma terra que mana leite e mel dentro do Egito. Mas depois eles foram escravizados, porque se multiplicavam. E o homem que governava, o faraó que governava, quando José era o governador, morreu José, e morreram também seus irmãos, e aquela descendência de Jacó foi enterrada, e o povo foi se multiplicando, e o próximo faraó temeu a multiplicação do povo, e veio com mão dura sobre o povo. Isso tudo é profetizado. E aí José, o próprio José, no capítulo 50, narra o falecimento de Jacó, como José sofreu. Os irmãos ficaram ali apavorados, pensaram, agora nosso pai morreu, nosso irmão vai tirar a máscara e vai mostrar quem ele é. Mas ali aparece a face perdoadora de José. E no verso 22 do capítulo 50, escutem. José permaneceu no Egito com toda a família de seu pai. Viveu 110 anos e viu a terceira geração dos filhos de Efraim. Além disso, recebeu como seus os filhos de Maquir, filho de Manassés. Antes de morrer, José disse a seus irmãos, estou à beira da morte, mas Deus certamente virá em auxílio de vocês e os tirará desta terra, levando-os para a terra que prometeu com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó. E José fez que os filhos de Israel lhe prestassem um juramento, dizendo-lhes, quando Deus intervir em favor de vocês, levem os meus ossos daqui. Morreu José com a idade de 110 anos e depois de embalsamado foi colocado num sarcófago no Egito. A gente está vendo, né, tanta coisa aqui. Agora a gente vê com outros olhos, agora a gente sabe o que é um sarcófago, a gente sabe como é que o José foi preparado. Hoje a gente viu um túmulo semelhante ao que seria o túmulo de José,
porque também era de um chefe de Estado, né, de uma pessoa importante no Estado. E José viveu uma vida próspera, abençoada e poderosa depois que a mão do Senhor o levantou como governador do Egito. Mas o coração de José não estava no Egito. Estava na promessa de Deus, a ponto dele falar: não quero nem que os meus ossos fiquem aqui. E, gente, nós somos muito envolvidos pelo Egito ao nosso redor. E agora eu não estou falando da geografia. Eu estou falando dos atrativos, a tecnologia, a riqueza, a ciência, a sabedoria humana. O Egito era o ápice, o topo da pirâmide do mundo, no tempo de José. Eles eram o povo poderoso e a gente tem aprendido isso aqui todos os dias. E a gente tem visto uma igreja que muitas vezes sucumbe às propostas de poder. Uma igreja que sucumbe à mesa do utilitarismo. Eu quero sair na foto com fulano, porque fulano é famoso gospel. Eu quero sentar na mesa dos grandes. Gente, eu já ouvi esse termo. Sentar nas mesas do grande é Deus, senta na mesa dele. Mas a gente se deixa facilmente impressionar pelas propostas de poder que esse tempo nos dá. E em todas as áreas. Algumas pessoas querem andar com gente que tem dinheiro, porque pensa assim: vai que eu ganho alguma coisa. Vai que me dá um presente. Vai que me paga uma viagem para Israel. Tem outros que pensam assim: não preciso de dinheiro não. Dinheiro eu tenho o suficiente para mim. Mas eu quero andar com quem tem influência. Quem tem influência, porque, sabe como? Você anda com boa gente, pode ser que no momento você precise. Então eu quero ter um amigo médico, um amigo advogado, um amigo juiz, né? Dá que você precisa, um amigo delegado, dá que você precisa. Então tem gente que busca esses relacionamentos utilitaristas porque dá que você precisa. Tem pessoas que, não, eu quero concorrer a um cargo. Eu quero ser deputado federal, quero ser deputado estadual, porque eu quero pleitear as cargas do meu povo. Não, gente, um político não deveria pleitear as causas do seu povo. Um político deveria pleitear pelo estabelecimento da justiça para todos. Mesmo aqueles que ainda não conhecem o Senhor. Os políticos eram para fazer diferença. E não para beneficiar aos seus próprios interesses, mesmo que sejam até interesses legítimos, gente. Eu tive o desprazer de ouvir um candidato a político, a prefeito de Belo Horizonte, me confessar que eles estavam buscando apoio, né, de deputados da bancada cristã. Olha, nós temos um projeto de governo para Belo Horizonte, nós queremos barrar mesmo algumas coisas que estão acontecendo na cidade que são prejuízo para a cidade, injustiça para a cidade, prejuízo para as crianças, as ideologias que são impostas. Você é cristão, eu preciso do seu apoio. Não, mas eu tenho que apoiar o atual prefeito para a reeleição. Sabe por quê? Porque ele deu um lote para a minha igreja. Olha que tristeza, é o toma lá da cá. Não mudou nada. A serpente continua fazendo propostas de poder. E a gente está aqui citando casos em grande esfera, gente, mas isso acontece com a gente na nossa vida ordinária, na nossa vida comum. O que nós estamos negociando? A que nós estamos nos apegando nessa terra? Quando a coisa não vai do jeito que a gente gosta, a gente logo se incomoda. Agora imagina Jesus morando na perfeição. Quando a gente foi no lixão ontem, eu estava comentando com as pessoas que estavam no nosso carro, né? E eu acho que eu também comentei isso com vocês. Eu acho que também eu comentei isso com vocês lá na hora da nossa adoração coletiva, conjunta. Que Jesus se esvaziou. Ele se esvaziou. Ele abriu mão de toda a sua glória, de toda a sua majestade. E você imagina, hoje eu estava ouvindo o Samuel falar que as pirâmides eram coloridas. Que aquele revestimento que tem só no topo de uma era do alto a baixo e que cada face de Kelps era de uma pedra preciosa, revestida de pedra preciosa colorida.
E o topo dela era 9 metros de ouro. Gente, você pensa na majestade de um negócio desse? Pois é, mas nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do humano o que Deus tem preparado para nós. Então você imagina do que Jesus abriu mão. A gente nunca, igual a gente canta, eu nunca saberei o preço dos meus pecados na cruz. A gente não tem ideia do que Jesus abriu mão. E ele se esvaziou e durante 30 anos ele andou humildemente. José é uma tipificação de Cristo. Não é à toa que a informação de que ele tinha 30 anos quando assumiu o governo do Egito. Está aqui só para encher página não, gente. O Antigo Testamento ele vai apontando. José é uma tipificação de Cristo, Josué é uma tipificação de Cristo. Não tem nem a coincidência do nome, não, gente. Tudo faz parte de um plano perfeito de salvação da humanidade. E José é essa tipificação de Cristo. E você vê que José é diferente de Cristo, ele foi moído. Quer dizer, diferente de Cristo não, ele foi moído como Cristo, humilhado como Cristo, rejeitado como Cristo. E depois ele recebeu o poder. A Bíblia diz que Jesus, foi porque ele se esvaziou, que ele recebeu um nome que é sobre todo nome. Foi por isso Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome, que é sobre todo nome, diante do qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Mas a gente não quer saber desse negócio de ser moído. A gente fala que é cristão, mas a gente não quer saber de negar a nós mesmos. Quantos aqui estão com a gente nessa caravana e nunca foram a Israel? Deixa eu saber. Levanta alto para eu ver. Nós temos um número expressivo de pessoas aqui. E quem já foi? Vocês sentem a diferença? É uma diferença gritante. É uma cultura muito similar, né? Uma geografia muito similar, que a gente não está tão longe assim. Então, muitas... A atmosfera é diferente. E como eu compartilhei com vocês, quando a Naíma falou assim, vão para o Egito e Jordânia, a minha primeira reação foi não. E entre as respostas da Edmeia e as conversas e orações com João, com a Naíma, a palavra de Deus foi para mim, você vai fazer a sua vontade ou a minha? Você vai querer o que você prefere ou o que eu prefiro? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Continua sendo o convite de Jesus. Agora, algo muito interessante em José é que ele disse sim ao convite de Faraó. E ele se tornou excelente em tudo que fez. Nós somos cidadãos meia boca. Médicos meia boca, dentistas meia boca. E não é porque a gente, por causa de nome, capacidade, inteligência, José era um homem diferenciado, a gente viu, né? Você já pensou, gente, desviar o Nilo para fazer esse reservatório de água aqui para não faltar água durante 7 anos? É um cabeção, cara. É um cabeção. Agora a fonte não é José, a fonte é o Criador de todas as coisas. Nós temos acesso a Deus, mas nós não pedimos a Deus o que interessa a Deus. Nós pedimos a Deus o que interessa a nós. A gente vê pessoas envolvidas, por exemplo, em projetos de ó Deus, me dá uma casa nova, ó Deus, me dá um carro novo, ó Deus, me dá uma promoção no emprego. Gente, não estou dizendo que tem nada de errado nisso não, Deus é nosso Pai, e a gente pede a Ele o que a gente quer pedir, e Ele vai dar o que Ele quer dar. Mas o fato é que a gente não pede, por exemplo, para ter mais autoridade espiritual. A gente não pede, por exemplo, para ter mais conhecimento no padrão divino. Às vezes a gente se entope de teologia que só nos envaidece e nos ensoberbece. O conhecimento sem Deus é loucura. Você pode saber a Bíblia de capa a capa e falar tudo de acordo com a palavra de Deus e ter o coração cheio de orgulho e vaidade. Quando você olha para o modelo de Jesus, ele não se misturava com os fariseus. Ele só ia nos fariseus para dar na lata deles.
Mas a gente busca o que a gente busca para quê? Será que a gente está mais apegado ao que a gente pode conquistar na terra? Ou a gente está apegado ao Senhor e ao legado que a gente pode deixar? E legado, gente, não é o que a gente deixa para as pessoas. Legado é o que a gente deixa nas pessoas. Legado é aquilo que você vai deixar dentro dos seus filhos, dentro dos seus amigos, dentro daquelas pessoas que escutaram a sua canção, aquelas pessoas que foram atendidas no seu consultório, aquelas pessoas que choraram com você e você deu uma palavra de esperança. Isso é legado. A gente está muito preocupado com a herança. E a gente está aqui de passagem. Ou a gente está ligado naquilo que a gente perdeu lá nas cebolas e nos pepinos. Ou a gente chega diante de Canaã e fala assim, não, mas é muita coisa. Tem muito gigante na terra. Isso não é para mim, não. Nós precisamos de cristãos que não sejam apegados à terra, às coisas da terra, mas que sejam resposta para a terra. Que sejam os melhores médicos, os melhores políticos, os melhores pastores, conselheiros, advogados, as melhores faxineiras, as melhores diaristas, aquelas melhores donas de casa, as melhores mães. Não porque nós somos bons em nós mesmos, mas porque estamos conectados à fonte. E se Ele é a fonte, alguma coisa Ele fala, quem beber da água que eu lhe der, eu serei nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Ele está dizendo que a vida nele está em você. E quando a vida dele está em você, essa vida abundante, borbulhante, ela transborda. Ela não fica como água parada nos nossos sonhos e projetos particulares de poder para deixar uma herança. Ela jorra para a vida eterna, transborda sobre os outros, apresenta soluções, acolhe, aconselha, reconcilia, abençoa, caminha junto, cura. Liberta, serve, transforma e deixa um legado. José não era do Egito, mas ele deixou o melhor dele nessa terra. Quantos anos depois nós estamos ouvindo Samuel nos falar sobre José? Ele deixou um legado. Não é sobre as coisas que ele fez apenas, mas a excelência de José ficou plantado dentro das pessoas. Não se contente com a mediocridade. Não, mediocridade parece uma coisa diminutiva, mas não é diminutivo, não, é na média. Não se contente com viver na média. Vai gente, vai para o sobrenatural, deixa Deus te levar para lá. Se largue, se abandone nos braços do Senhor e deixa Ele te levar, porque tudo que a gente tenta construir na nossa própria força, no nosso próprio braço, a gente às vezes constrói muita coisa, muita herança, mas não deixa nada de legado. Não muda a vida de ninguém, não salga a comida, não ilumina a escuridão. A gente é muito voltado para nós, muito voltado para o eu. Eu vou fazer, eu vou ganhar. E quando a gente às vezes vê pessoas querendo fazer alguma coisa, elas estão querendo fazer o seu próprio nome. Elas estão querendo trazer glória ao seu próprio nome. Deus não dá a glória dele a ninguém. Toda a vida de Jesus foi apontando para o Pai. Toda a vida, tudo o que ele fez foi apontando para o Pai. Foi apresentando o Pai a nós. Quando ele nos ensina a orar, ele fala, vocês vão orar assim, Pai Nosso. Ele não fala, Jesus Nosso. Ele fala, Pai Nosso. Ele nos apresenta, ele nos reconcilia com o Pai. E o Espírito Santo faz a mesma coisa conosco e Jesus. Nós só cremos em Jesus porque o Espírito Santo... Jesus fala assim, olha, eu preciso de ir. Eu sei que vocês querem que eu fique, mas eu preciso de ir, porque se eu não for, ele não virá. E ele virá e ele ensinará a vocês todas as coisas. Mas uma coisa eficaz que o inimigo da nossa alma achou foi esse nosso ego vaidoso. E aí a gente se distrai com quinquilharia, gente. Eu tenho usado muito essa comparação porque é uma coisa que falou muito forte comigo. Quando os portugueses chegaram no Brasil, eles descobriram que era uma terra abundante, de riqueza, um solo recheado de pedra preciosa, ouro, o pau-brasil valiosíssimo.
Aí o que eles fizeram? Arrumaram uns espelhinhos para os índios. Deixa a gente chegar, deixa a gente entrar. Que a gente te paga, olha aqui, olha, espelho. É tão interessante, espelho faz o quê? A gente vê a gente mesmo. Eu fico imaginando os índios assim, fascinados com a própria imagem refletida em um objeto. Eles só conseguiam ver eles refletidos na água, de um jeito imperfeito, e agora dava para ver mais claramente, não como a gente vê hoje, claro, mas dava para ver mais claramente através daquele metal polido a imagem deles. E eles se fascinaram com aquilo ali. Enquanto os colonizadores, amigos, estavam dando presentes, estavam garfando a terra deles, porque eles nem sabiam quanto valor tinha. O diabo faz a mesma coisa com a gente, ele oferece um tanto de espelhinho. E a gente se distrai do propósito. E eu fico muito feliz de saber que vocês estão aqui. Principalmente, gente, com todo o respeito que vocês me permitam, vocês que já foram a Israel, todo o meu respeito para você que não foi a Israel, que sonhou em Israel e veio para o Egito. E vai para a Jordânia. Você, espera aí. Eu quero conhecer Israel porque eu nunca fui lá, mas o que tem lá no Egito? O que tem lá na Jordânia? Deixa eu ir lá ver. E eu sinto que quando eu fui compartilhando com vocês que nós iríamos aqui levantar um altar de adoração ao Senhor, de intercessão por essas terras, que também são terras bíblicas, né? Vocês disseram sim. E eu não estou condenando, em nome de Jesus, o Senhor sabe, eu não estou condenando. Mas uma pessoa, por exemplo, quando a Naíma falou, olha, o plano agora é esse. Ela falou com a Naíma assim, Naíma, então muda o meu pacote. Porque com certeza ela tinha um plano de ir para o nosso outro destino, né? Muda o meu pacote, Naíma, por favor. E a Naíma, tá bom. O que você quer? Eu estou usando o exemplo dela, gente, porque talvez eu faria a mesma coisa uns anos atrás. E eu nem conheço a pessoa. E só Deus pode julgar o coração dela. Então, muito temor. É com muito temor que eu compartilho isso com você. Ela falou para a Naíma assim, ela quer viajar, deve estar estressada, como todo mundo ficou na pandemia, amarrado dentro de casa, né? Muda o meu pacote. Eu quero ir para a Disney. E a Naíma falou assim, e aí, Helena, o que eu faço? Manda ela para a Disney. Porque você não leva uma criança para a guerra. Todos nós aqui estamos em crescimento. Uns já estão adolescentes na fé, outros já são maduros, né? Outros ainda estão saindo da infância, da terceira infância, estão naquela fase intermediária, né? Os juniores, né? A puberdade, a adolescência vem ali, mas ainda não é adolescente, mas também não é criança mais. Cada um aqui está numa etapa. E Deus não vai levar crianças para a guerra. E Jesus não vem buscar uma noiva imatura. E Ele está nos chamando para o amadurecimento. Para nos posicionarmos como noiva. Deixarmos as bonecas. E nos prepararmos para as bodas. Então você melhor assim. Melhor ela não ir. Ela ainda não é a vez dela. Vai chegar a vez dela. Ainda não é. E que bom que ela teve esse discernimento de falar, não, eu quero isso. Mas na vida, gente, tem uma hora que a gente vai ter que sair da Disney. A Disney é boa, quem já foi lá sabe, dá vontade de você voltar lá 1000 vezes. Mas ela não vai produzir amadurecimento, vida, empatia. Sabe, gente? Tem algumas coisas que a gente tem na vida que só nos estragam, essa que é a verdade. Só nos distraem. E nós estamos vivendo os dias finais, gente. Eu não sei se eu vou ver, mas eu tenho uma plena convicção de que acho que os meus filhos verão Jesus voltando. Muito provavelmente, porque a gente está vivendo um tempo de cumprimento de profecias. Será que somos como José,
que Deus está nos concedendo bênçãos, oportunidades. O simples fato da gente estar aqui é uma oportunidade tão maravilhosa. Quantos líderes de Estado não tiveram essa condição de vir ao Egito, por causa até das impossibilidades de navio, né? Dom Pedro II veio aqui 2 vezes, eu achei o cara um valente. Porque você pegar um navio e passar mais de meses dentro do navio, né? Muita gente não teve oportunidade de ter esse privilégio que a gente está tendo, de conhecer a cultura egípcia, de saber o que é um sarcófago, de ver uma múmia, né? De ver aquelas obras das pirâmides e pensar, meu Deus, imagina isso, como era quando foi construído, que majestade, que poderio, que beleza. Mas a gente não pode se distrair com isso. Então eu quero chamar você à reflexão, abaixe sua cabeça. Eu quero que você faça assim uma autoanálise. Como é que você está vivendo a sua jornada de fé? A Djanira, um dia desses, quando a gente estava vindo para cá, ela comentou comigo que ela, como enfermeira, às vezes orava pelos enfermos. E ela tinha que orar baixo, porque às vezes as pessoas criticavam ela. E ela falou assim, eu não entendo, pastora, porque tem gente que fala que crê em Deus, mas critica o outro que ora. Critica se você ajoelha e fala, vou falar com Deus. Mas você não crê em Deus? Creio em Deus. Você acredita que Ele é real? Acredito. Então, eu estou orando para Ele. Não, não faça isso não, que você paga mico. A gente fala que crê em Deus, a gente frequenta uma igreja, a gente vai para o congresso de mulheres, lá no Egito, Jordânia, a gente ora, a gente jejua, a gente intercede. Mas no seu dia a dia, será que você está chegando mais perto de se assemelhar com José? E de Jesus? José deixou o melhor dele nessa terra. Ele não se deu por metade. Jesus, igualmente, deixou o melhor dele nessa terra. E ele não se deu por metade. Mas José falou, leve os meus ossos daqui. E Jesus ressuscitou, mas disse, eu vou voltar e vou restaurar todas as coisas. Será que a gente tem dado o nosso melhor naquilo que Deus nos confiou? Ou você é um funcionário que engana, que usurpa, que superfatura? Você é uma mãe que se dedica ou você acha que cuidar de filho é perda de tempo, porque afinal de contas eles casam? Crescem, casam, e você tem que construir uma carreira? Será que você tem sido um marido parecido com Jesus, que entregou a própria vida pela noiva? Ou você só pensa nos seus interesses sexuais e ama sua esposa enquanto ela é jovem e bela? Será que você tem sido uma esposa que não vê o serviço ao marido como um fardo, mas como uma oportunidade de transbordar Deus no seu serviço? Tudo quanto fizerdes, fazei-o como para o Senhor. Será que nós estamos fazendo como para o Senhor? Ô, gente, eu não preciso ter conhecido José pessoalmente. A fama dele que reverbera nessa terra até hoje mostra que ele fez todas as coisas nessa terra como para o Senhor. Ele focou no que ele tinha que fazer, ele fez o seu melhor, ele constituiu uma família aqui. Mas na hora da sua morte, ele fala para os seus irmãos, Deus vai intervir na história, ele vai cumprir a promessa. E quando ele cumprir a promessa, leve os meus ossos daqui. Ele estava sendo uma bênção aqui, mas ele não se apegou aos títulos, ao dinheiro, a nada que o poderio de Faraó podia conceder a ele.
Nós nos vendemos às vezes por muito menos, gente. E quando eu falo nós, eu estou falando nós com todo o interesse do meu coração. Nós às vezes negociamos princípios fundamentais da nossa fé para parecer mais legal, para ser politicamente correto nas redes sociais. A gente nega Jesus sem precisar de muito esforço. Eu não conheço vocês, a gente está se conhecendo. Mas eu quero que você seja sincero, faça uma autoanálise. Como é que você tem vivido o seu caminho de fé até aqui? Se você está trabalhando por uma herança ou por um legado. Se você está buscando fama para si ou glória para Deus. Se você está apegado às possibilidades da ciência, tecnologia, dinheiro, poder, cargos, promoções, carreira, mesas utilitaristas. Ou se você tem buscado genuinamente, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Com aquilo que o Senhor me entregou hoje, o que é para eu fazer? Com o talento que o Senhor me deu, é para fazer o que com isso? Com o dinheiro que você me deu, é para fazer o que com isso? Com o tempo que o Senhor me deu, é para fazer o que com isso? Com os filhos que o Senhor me deu, é para fazer o que com eles? Com o marido que o Senhor me deu, como o Senhor quer que eu haja com ele? Com a esposa que o Senhor me concedeu, como eu devo tratar dessa esposa, Senhor? Eu ainda tenho meus pais. Como que o seu nome pode ser glorificado na maneira que eu trato os meus pais? Busquemos a glória de Deus. Busquemos a glória de Deus. O Deus de José foi conhecido nessa terra. Através do seu serviço, da excelência em tudo que ele fazia, do comprometimento dele, da obediência dele. Que seja assim com a gente também. Que seja assim com cada um de nós. Shukran. Oh Deus. Oh Deus. Perdoa-nos, Senhor. Porque muitas vezes nós somos levados pelos nossos próprios interesses. E não te perguntamos como o seu nome pode ser exaltado através da nossa vida. Como o seu nome pode ser glorificado. E nós nos apegamos demasiadamente às coisinhas passageiras desse mundo. Dessa breve passagem. E muitas vezes desprezamos os tesouros escondidos em Ti, Senhor. Como os nossos ancestrais brasileiros, Senhor, nós trocamos ouro por espelho. É verdade. E nós te pedimos, Senhor, nos perdoa. Nos perdoa, Senhor. E glorifica o Teu nome através da Tua noiva nessa terra, Senhor. Que sejamos purificadas, Deus. Santifica-nos, Senhor. E cumpra em nós o Teu querer, os Teus propósitos sejam cumpridos em nós. Tantas vezes o nosso ego se impõe. O orgulho toma o nosso coração, o desejo, a busca pela aparência. Aparência de que somos crentes, aparência de que somos santos, aparência de que somos bem-sucedidos no casamento, nos relacionamentos com filhos, com amigos, com pais. A aparência, Senhor, nós não queremos aparência, Senhor, nós queremos ser, Senhor, queremos essência. É verdade. Leva-nos de volta, Senhor, a essência.
Ajuda-nos, Pai, pela tua graça, tem misericórdia de nós. E ajuda-nos. Que o nosso coração seja desnudado na tua presença. E que aquilo que está oculto, escondido até aos nossos próprios olhos, Senhor, as nossas percepções às vezes ficam embaçadas. A gente enxerga o pecado do outro, mas não enxerga o nosso. Tira as cascas, Senhor, do nosso coração e nos mostra o nosso estado e gera em nós arrependimento genuíno, porque arrependimento não é choro, arrependimento é mudança de comportamento, mudança de atitude, mudança de direção. Gera em nós essa mudança que vai produzir frutos, Senhor, que vai anunciar a tua verdade, que liberta, que transforma, que cura. Que sejamos e vivamos aquilo que o Senhor tem para nós. Amém. Em nome de Jesus.